E agora, momento de oração. Momento de oração. Com o pastor Aloísio, da Igreja Missionária Emanuel de Humildes. Bom dia, paz e graça, queridos, amém. Hoje é 15 do mês 3 de 2022, uma terça-feira abençoada, qual Deus nos deu para nesta manhã podermos meditar na sua santa palavra e nos enriquecer, nos fortalecer, porque é do propósito de Deus que nós venhamos a crescer na sua presença e principalmente na sabedoria. E nessa manhã nós temos aqui uma breve meditação na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 18, onde nós temos por título o limite do amor e o limite da amizade. Até aonde se limita o amor e a amizade por outra pessoa. E no texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 diz: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatã se ligou com a de Davi, e Jonatã o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Então a palavra do Senhor nos fala no livro de 1 Samuel, capítulo 18, no verso 1 e o verso 2, o início de uma amizade, o início de um amor para com outra pessoa, no tocante à pessoa de Davi e Saul e seu filho Jonatã. Saul era um rei que nesse episódio, nessa passagem da Bíblia, ele tinha praticamente perdido o seu trono, perdido a sua posição como rei no mundo espiritual, porque no mundo físico ainda ia se concretizar, pois Saul precisava morrer para Davi assumir o seu lugar. Por isso que nós falamos que no mundo espiritual Deus já não via Saul mais como rei, já tinha rejeitado a Saul. E se manda-se chamar Davi para tocar a harpa, para fazer com que Saul se acalmasse, logo depois que Deus tinha colocado sobre ele um espírito imundo. E Davi chega à tenda de Saul como um salvador da pátria, pelo menos para repreender com as suas músicas o espírito imundo que estava sobre Saul. E Davi, chegando ali na aldeia, ali na campana, ou nos trechos de guerra onde estava sendo travada uma guerra com os filisteus, aonde por sua vez havia um homem, um gigante chamado Golias, um gigante de Gate, e esse homem ele desafiava o exército de Saul juntamente com Saul todos os dias. E Davi, por ouvir isso, aceitou a afronta do gigante, porque Davi tinha autoconfiança no Senhor. E Davi, ele pega aquela afronta
e pede a Saul para que ele lutasse com o gigante. E assim aconteceu. E Davi, ao entrar em combate com o gigante, o texto da palavra de Deus, nos versos 17 anteriores, vai nos descrever essa luta de Davi contra o gigante, e Davi acaba vencendo o gigante. E com isso, Davi agora se torna um herói, se torna uma pessoa aos olhos de Saul importante e aos olhos de todo aquele soldado, entre aspas. E Davi começa a liderar grupos, aprende de vez o ofício da guerra, se torna um guerreiro valoroso, um homem valente. E segundo esse texto, no capítulo 18, Saul agora vê em Davi um grande guerreiro e começa a dar a Davi responsabilidade e coloca à frente de exército para liderar exército ali naquelas batalhas. E a palavra de Deus nos fala que Davi, com sucesso, faz tudo segundo a unção que está sobre ele, porque Davi tinha sido ungido por Samuel para ser rei no lugar de Saul. Mas tudo isso, segundo a Bíblia, estava em secreto, em segredo. E chegando a este ponto, a Bíblia diz que tudo que Saul mandava Davi fazer, Davi fazia com sucesso, com muita dedicação, vencia as batalhas. Mas o que nós queremos chamar a atenção está no capítulo 18, no versículo 6, para conseguirmos entender o tema dessa mensagem e o que Deus está falando com você nesta manhã. Pois no verso 6 do capítulo 18 diz: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilos e com instrumentos de músicas. Verso 7 do capítulo 18. As mulheres se alegravam e cantando alternamente dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso que nos chama a atenção acerca do tema dessa mensagem, o limite da amizade e o limite do amor, até onde vai com as pessoas que lhe cercam. Será que as pessoas que hoje têm uma amizade e têm um amor para com você não está verdadeiramente hoje nessa amizade porque você ainda não desenvolveu um dom, não desenvolveu uma busca aprofundada de Deus, que é o conhecimento? Porque nós vivemos em uma geração, em um mundo de hoje, que muitas amizades, às vezes, elas são mantidas por aquilo que você tem, ou aquilo que você é, ou aquilo que você pode dar. Quando as pessoas percebem que você não pode dar, que você não tem, ou que você está ressaindo em alguma coisa mais do que ela, nós vemos os conflitos, as invejas, os ciúmes, os ódios. Porque até Saul ouvir esse cântico, Saul era uma coisa,
Mas ao ouvir o cântico, Saul se transformou em outras coisas. Jonathan, porém, não. Era uma amizade sadia, era um amor verdadeiro. E Jonathan via aquela palavra que a Bíblia nos diz: alegrai com quem se alegra, chorai com quem chora. Jonathan se alegrava com o sucesso de Davi. Jonathan vivia um momento de Davi, porque Jonathan, ele não tinha inveja de Davi. Para ele, o importante era Davi crescer, como dizia João, o evangelista, acerca de Jesus, quando vieram falar para ele, que Jesus estava batizando mais pessoas do que ele. E nós sabemos que, segundo a Escritura Sagrada, Jesus não batizava ninguém, nem batizou. E João, ouvindo esta palavra contendeira, podemos colocar um tema nela, palavras contendeira, porque é assim que se chama. Quando alguém chega para mim, chega para você e diz: olha, você sabia que a irmã está mais bonita do que você? Você sabia que o irmão prega melhor do que você? Você sabia que a irmã canta melhor do que você? Você sabia que tudo que o pastor faz é melhor do que você? Com certeza, aqueles que têm uma amizade verdadeira, uma amizade sadia, ele vai usar essa expressão. O que importa é que meu irmão, que minha irmã cresça, que Deus continue abençoando o seu dom, o seu ministério, a sua dedicação àquilo que ela faz, tanto seja na igreja como fora da igreja. Porque muitas pessoas talvez não queiram ver o seu sucesso. E nós vemos essas coisas licitamente. Pessoas quando adquirem algo, fulano comprou isso, mas não fala com o coração puro, fala com maldade, já começa a pensar maldade, começa a querer saber como foi que comprou, de onde veio. Queridos, o reino de Deus, querido, é reino de justiça. Esses pensamentos, ao contrário, não podem subsistir nas nossas vidas. Então, Davi, ao ser proclamado pelas pessoas, precisamos saber disso, que Davi ele não pediu para aquelas mulheres cantassem. Mas Jesus ele fala que uma cidade, querido, iluminada, não pode ser escondida, tem que ser mostrada, ela tem que ser vista. E aquilo que Deus tem na sua vida, por mais que você seja humilde, por mais que você não queira, tem que ser mostrado, querido. Porque a Bíblia fala em Provérbio que há rico que vive como pobre e que há pobre que vive como rico. E nós sabemos dentro do nosso conhecimento que essas coisas não são normal. Porque você não... Um exemplo, uma parábola para você entender. Você que veste 42, você não pode comprar uma calça 37 porque ela não vai caber em você. Isso seria um absurdo ou um sinal de loucura. Porque se você tem condições de ter um carro bom, você não vai comprar um carro velho porque alguém quer lhe ver com um carro velho. Se você tem condições de morar em uma casa boa, você não vai morar em uma casa de barro, de taipa, porque alguém quer que você more em uma casa assim. Não, querido. Você vai viver segundo as condições que Deus te deu. Davi ele não pediu essas mulheres para falar isso, mas Davi vivia as condições que Deus tinha derramado sobre ele, que era de vencedor, que era um grande guerreiro. Pois um desafio foi lançado. Aquele que matasse o gigante Golias não pagaria imposto, casaria com a filha de Saul e seria cheio de riqueza. E ninguém, querido, aceitou esse desafio. Muitas vezes você é o que é porque você é valente.
Você é corajoso. Você é uma pessoa destemido. Enfrenta, é uma pessoa que bota em prática a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz que os justos viverão pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que vivem ao contrário, eles vão ser como Saul. Eles vão adquirir um espírito imundo como Saul. Tentar lhe matar com palavras, no olhar, se afastar de você de maneira absurda, de você chegar ao ponto e dizer: fulano era tão meu amigo, depois que eu comprei esse carro, depois que eu mudei para essa casa, depois que eu comprei esse sítio, essa chácara, depois que eu comecei a pregar, que eu comecei a louvar, ela mudou tanto comigo. Por quê? Porque não era uma amizade verdadeira, querido. Não era um amor verdadeiro. Algo estava por trás de tudo isso. E quando nós fazemos errado as coisas, ou somos desobedientes à palavra de Deus, assim como Saul, infelizmente, querido, nós adquirimos um espírito imundo, um espírito de ciúme, um espírito de fofoca, um espírito de morte, como Saul desejava por muitas vezes a morte de Davi. Por isso que nesta manhã é importante você entender que você não pode parar por causa de alguém que não obedece a Deus, por causa de alguém que não é fiel a Deus. Continue sendo fiel a Deus em toda a sua vida. Coloque a sua casa à disposição de Deus, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, a vida de toda a família no altar de Deus, e Deus irá te honrar. Porque Davi se colocou na disposição da vontade de Deus e Deus fez o que fez na vida de Davi. Não temas aqueles que podem matar a carne e não sabem o que faz com o espírito. É o que o Senhor nos diz todos os dias. Por isso que aquelas mulheres, no capítulo 18, no versículo 7, elas viram em Davi a verdade, né? Elas viram em Davi aquilo que verdadeiramente era verdade, porque quando nós observamos um bom pastor, um bom levita, um bom pregador, um bom conferencista, nós temos que falar, temos que elogiar. E elogiar nunca foi pecado, querido. Pecado é você mentir, ocultar uma verdade, é você ver a qualidade em uma pessoa e a sua inveja, o seu ciúme ocultar. Mas que Deus nesta manhã repreenda esse mal sobre nossas vidas e que nós possamos olhar as coisas com os bons olhos, abençoar e não amaldiçoar, porque a Bíblia diz em Tiago que não pode a mesma boca que abençoa, ela amaldiçoar, querido. Então nessa manhã eu abençoo o teu ministério, abençoo o teu chamado, abençoo a tua casa, a tua família, abençoo tudo aquilo que tu coloca as mãos, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra nesta manhã, que nós possamos tomar posse, Pai. Começar a discernir e separar e ter, Senhor, atenção em tudo aquilo que nós viemos fazer. Porque assim como o Senhor nos revelou nesta manhã sobre a amizade e um verdadeiro amor, nós vivemos em um mundo cruel, difícil, onde hoje as pessoas dizem que nos ama e que gosta de nós. Mas quando nós mostramos o brilho que está sobre nós, que vem do Senhor, logo, logo somos odiados, Senhor. Somos criticados, somos zombados. Até mesmo, Senhor, existe propagandas políticas contra nossas vidas, onde sempre que nós terminamos de ministrar uma palavra, alguém chega para o outro e diz: tu viu? Tu gostou? Eu não concordo. Assim que terminamos de ministrar um louvor, fulano de tal não tem um tino para a música, o louvor dela não é bom, ela não sabe cantar.
Assim que você compra um carro, uma casa, uma chácara, talvez um imóvel, alguém sempre vai dizer, aí é para se amostrar, comprou para se amostrar. Querido, em nome de Jesus, Pai, não deixa, Senhor, com que essas pessoas, com que os teus filhos se abatam com essa situação, mas que a tua palavra esteja no coração dele, como diz no Evangelho de João. Se a minha palavra estiver em vós, vós estarás em mim. Pois teu filho Jesus, Senhor, também foi humilhado, foi zombado, muitas vezes foi tido, Senhor, como falso profeta, porque nós vivemos em uma geração difícil, Senhor. Mas nesta manhã, Pai, que aqueles que ouviram essa mensagem possam ter entendido, Senhor, que existe sim verdadeiras amizades, existe sim verdadeiro amor um para com o outro, e que eles aprendam, Senhor, nesta manhã, somente a ter o discernimento e separar tudo isso que foi falado, Senhor, para a glória do teu nome. É o que nós te louvamos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.